Boa tarde, bebês, como estão? Vamos continuar a correção? Tá? Então, o que que a gente vai ver hoje? Continuando com o caderno do aluno, tá? A gente vai continuar a correção, o assunto é o mesmo, só que a gente vai verificar, como falamos na aula passada, da questão do ponto de vista. Então, a gente vai ver pontos de vistas diferentes nos textos de hoje, tá? Para começar a aula, eu vou começar lendo um poema que é citado por um dos autores dos textos. Então, vamos à leitura dele? Então, tá escrito assim: o poema se chama Origami. A autora é Flora Figueiredo. Dobra que dobra, redobra. Põe o pé, puxa as pontas. Não fica perfeito, mas faz de conta. Um pouco torto, mas ninguém vê. Não faz mal, é só um pedaço morto de folha de jornal. Ficou de lado, meio largado, na gaveta. Ao voltar, as letras de papel terão voado. Palavra mal guardada acaba se tornando borboleta, tá? Esse texto, ele é citado dentro da nossa apostila em um dos nossos exercícios. Então, ela fala que a razão de uma das suas tatuagens tem relação a esse poema. Então, hoje eu quis abrir a nossa aula com a leitura deste, né? Então, nem tudo, né? E falando de origami, às vezes a gente tenta fazer esse origami, que é essa dobradura, e ele não fica tão perfeito. Mas não faz mal, né? Porque a gente pode entender que palavra é, que ela mal guardada, mal feita, ela vai virar borboleta. Ou seja, se a gente não prender ela, ela vai ficar no casulo um tempo, depois ela voa, né? E voltando à nossa aula, ao nosso tema, a gente vai para a questão do ponto de vista. Vamos deixar aqui mais claro, não sei se está dando para vocês olharem direitinho. Acho que fica melhor aqui, né? Então, vamos lá, olha. Nós vamos ver que nós temos o ponto de vista. Então, as nossas aulas, elas vão abrir, vocês vão verificar que os nossos textos vão trazer pontos de vistas diferentes. O primeiro texto, ele vai apresentar pra gente, né, que é ser tatuador a visão justamente de quem? De um tatuador. Na aula passada, nós falamos o que é esse ponto de vista, né? O que significa ter um ponto de vista? Aí ligamos esse conceito às palavras avaliação, julgamento, perspectiva, a questão de ser subjetivo, porque cada um tem o seu, tá? Então, nós falamos dessas situações. E aí, nós vamos à leitura do nosso primeiro texto. Tudo bem? Vou para a leitura, que diz o seguinte: artista. Ser tatuador é interpretar sonhos, é fazer desses sonhos uma arte. Transmito sentimentos em peles todos os dias, em pessoas com personalidades diferentes, cada qual com sua peculiaridade. Para isso é necessário ter sensibilidade de expressar de forma minuciosa cada detalhe. Desde recepcionar o cliente, preparar a pele para receber a pigmentação e tatuar. Exige muita responsabilidade, criatividade, segurança e amor. A maioria das tatuagens que faço são as delicadas, com traços finos. Mas o mundo da tatu é um imenso de possibilidades, já que o material em si para tatuar é básico. O que conta mesmo é a mão de obra e dedicação de cada profissional. Minha ferramenta principal é a maquininha de tatu, que junto da minha criatividade vi a oportunidade de uma profissão. Trabalho com satisfação, eternizando a arte na pele de cada cliente. Não esquecendo dos EPIs, né? EPIs, vamos dizer assim, que a gente está falando tanto em situação de
coronavírus, que são a vestimenta de proteção dele, tá, gente? Pois no final tenho a maior recompensa de todas, que é um sorriso largo, e ouvir que era exatamente aquilo que ele queria expressar em seu corpo. Quem fala pra gente é o Teófilo de Lima Neto, ele é de Porto Feliz, em São Paulo. Esse é o nosso primeiro texto da aula de hoje, tá? Porque, na verdade, ele não é o primeiro, né, texto lido por nós. Na aula de hoje, ele é o primeiro. Então, a gente tem a visão do profissional neste texto, o ponto de vista, a visão, a perspectiva, o julgamento, a avaliação de quem? De quem trabalha com a tatuagem, daquele que é o profissional para a tatuagem. Ele fala das questões emocionais que envolvem, ele entende que o seu trabalho é uma arte e não tira do seu trabalho a necessidade de ter responsabilidade. E aí ele vai falar até da questão do uso, né, da vestimenta para que o trabalho seja feito da maneira mais limpa possível. Outra coisa que é importante nesse texto, ele apresenta duas palavras que eu não sei se vocês têm conhecimento, que é peculiaridade, lembra que a Pro falou da outra vez? Toda a interpretação de texto, a leitura ela vai ficar melhor para mim, dentro da compreensão, se eu fizer um estudo de vocabulário. Então, se eu não conheço a palavra, o que eu tenho que fazer? Conhecer a palavra. Então, buscar o seu significado. Eu marquei duas palavras, a sigla, que nós já falamos dentro do texto, e a palavra peculiaridade. Vocês sabem o que é? Ser peculiar é ser único, é uma coisa que é só dela, né? Cada um com sua peculiaridade, ou seja, cada um vai querendo uma coisa sua, né? Que é os seus detalhes, é só dele. E minucioso é uma coisa que é detalhada, tá bem? Então, a gente vai trabalhar com esses dois conceitos aí. Se vocês não conhecerem alguma outra palavra, qual é a ideia? Ir até um dicionário e buscar o seu significado. Aí a sua leitura, a sua compreensão vai ficar mais limpa, porque você tem um conhecimento maior das palavras que estão dentro do texto. Aí nós vamos agora para o texto 2. O texto 2, ele vai trazer pra gente a visão de uma moça que tem tatuagem. Então, nós vimos primeiro quem faz a tatuagem, provavelmente ele tem, mas ele é um profissional dela, tá? E a outra não, é uma menina que trabalha fazendo tatuagem, mas ela tem tatuagens no seu corpo. Então, vamos para o texto 2, que diz: texto 2. Eu sempre fui motivada pela arte. Quem escreve é a Gleiciane Mara Tarossi. Arte do corpo, da mente, das tintas e das letras. As tatuagens são, para mim, uma maneira bonita de expressar para o mundo, ó, o texto tá aqui, vou colocar aqui para vocês, de expressar para o mundo um pouco do que a gente é e de guardar coisas legais que a gente aprendeu, ouviu e sentiu por aí. Eu tenho várias tatuagens e cada uma delas tem um significado diferente. Essa da foto é o origami de borboleta, que faz referência a uma das minhas poesias preferidas, Origami, que foi a que eu li para vocês no início da nossa aula, tá? Da Flora Figueiredo. É uma poesia curtinha, fácil de ler e que, de maneira lúdica e sensível, reflete, na minha opinião, opinião é ponto de vista, lembrem disso, nosso comportamento diante da comunicação e dos sentimentos que guardamos ou externamos por aí. Olha lá, uma outra palavra nova. Externar é colocar para fora. Então, quando ela se tatua, ela coloca, né? E o poema também faz isso. Ela coloca o que ela sente para que todos vejam. Tudo bem? Aí essa tatuagem dela, tá? Aí nós vamos agora, né, para análise comparativa.
que a gente vai comparar? Que análise a gente vai fazer? A gente vai comparar o que foi dito no texto 1 e no texto 2. Tudo bem? No 1, ele pergunta pra gente qual é, né, a pessoa do discurso que eu tenho aí. Então, ele fala assim, a pessoa do discurso, se ela é primeira, segunda ou terceira em cada um dos textos. Tanto no texto 1, aqui fica muito baixo para vocês, né? Deixa eu colocando assim. Assim acho que fica melhor, né, para vocês olharem, tá? Então, ó, tanto no texto 1 quanto no texto 2, a pessoa que fala no texto, né, isso é a pessoa do discurso, é quem a gente está procurando, é a primeira pessoa. E aí, como eu posso comprovar isso, meus queridos? Eu comprovo isso através de pronomes utilizados, de verbos, onde eu vou encontrar a primeira pessoa. Eu peguei logo no início dos dois textos, quando o tatuador diz transmito, quem transmite, né? Quem transmito, melhor, para a gente não mudar o verbo? Eu. Então, eu sei que eu tenho primeira pessoa. E aqui, no texto da moça, eu já não parti para o verbo. Eu usei o pronome mim, o pronome pessoal oblíquo. Quando ele fala mim, significa que é ela mesma. Então, eu tenho certeza de que eu tenho aí, nesses dois textos, a primeira pessoa. A segunda pergunta diz assim: a predominância da pessoa do discurso pode ser justificada pela organização e finalidade da linguagem do gênero? Aí nós sabemos que sim. Por quê, gente? Eles estão colocando o que eles acreditam ser certo, como eles próprios veem a questão da tatuagem. Então, eles apresentam seu próprio posicionamento, a sua opinião. E a gente está abrindo a aula falando justamente do quê? De traçar a sua opinião. Tá bem? Então, eles vão falar um profissional da tatuagem, uma pessoa que tem tatuagens no corpo, apresentam o que pensam em relação à tatuagem, ok? Vamos para a questão C, onde ele diz assim, ó, no texto 1, como o enunciador se manifesta em relação à prática da tatuagem. O que eu fiz? Vocês viram que aqui eu usei as aspas, tá? Por que eu usei as aspas? Porque eu baseei a minha resposta nesse trecho do texto. Quando ele diz interpretar sonhos e fazer destes sonhos uma arte, o que ele está querendo mostrar para a gente? Então, eu consigo, através desta parte do texto, verificar como ele se manifesta. O que ele acha que a tatuagem é? O poder que ele tem de transformar um sonho em arte. Esta é a resposta, tá? Responder só colocando o trecho do texto não é o que o exercício está pedindo. Não se esqueçam disso. Se eu falasse assim para vocês, transcreva um trecho do texto onde... Aí vocês poderiam fazer. Mas, professora, por que você fez? Porque eu quero mostrar para vocês o caminho que eu percorri. Então, para que eu pudesse dizer que o posicionamento dele é pensar que ele transforma sonho em arte, eu recorri a essa parte do texto, tá bem? Então, responder só retirando a parte do texto não é resposta certa. O que vocês vão ter que fazer? Vocês podem até procurar no texto, que foi o que eu fiz, colocar até esse trecho do texto, mas eu preciso que vocês interpretem, mostrando assim a compreensão de vocês. Vocês entenderam? Então, a resposta é transformar o sonho em arte. É assim que ele manifesta o seu posicionamento. É assim que ele acredita que o trabalho dele está sendo feito. Tudo bem? Aí nós vamos agora procurar a manifestação da moça. E aí a gente tem aqui, ó. A pergunta é: no texto 2, como essa manifestação se dá? Aqui a tatuagem é comparada. E aí lembra que eu li o trecho? Então vamos lá. Eu vou te retirar de novo, quer dizer, onde eu apoiei a minha resposta? Nessa parte do texto. Mas o exercício não está pedindo para que eu transcreva. Eu só estou transcrevendo. Vocês estão entendendo o que a Pro está fazendo? Eu só estou transcrevendo para vocês perceberem de onde eu tirei a minha resposta.
Então, no texto, quando ela fala assim, uma maneira bonita de apresentar para o mundo um pouco do que a gente é e de guardar coisas legais que a gente aprendeu, isso são falas dela. Baseando nisso, o que eu percebo, né? O que eu vou dizer que ela fala em relação à manifestação, como essa manifestação se dá? Ela coloca as suas experiências, as suas vivências na própria pele. Por isso ela se tatua. E ela compara, inclusive mostra uma dessas tatuagens pra gente na foto. Ela compara a sua tatuagem, que é a de borboleta e é uma borboleta em origami, ao poema Origami de Flora Figueiredo, tá bem? Então, lembrando, eu retirei o trecho só para vocês observarem de onde eu baseei minha resposta, tá? Para essa moça, a manifestação se dá, por quê? Porque ela coloca a sua vivência na pele. Então, a manifestação dela de arte de tatuagem está através do que ela vive e ela coloca na pele. E a comparação que ela faz é em relação ao poema, tanto é que tem uma tatuagem para isso, tá bem? No texto 3, nós vamos ter um texto diferente, quer dizer, é um texto para que tatuador? Então, olha que ele termina com reticências. Para que tatuador? Então, ele vai explicar, né? Ele não terminou a frase, ele deixou essas reticências, porque ele ainda vai mostrar o seu pensamento, o seu posicionamento através do que escreveu, tá bem? E aí ele usou, gente, a linguagem verbal e não verbal, o que é muito interessante. Então, não adianta eu só olhar o que está escrito, que é a linguagem verbal, eu preciso olhar a imagem também para chegar à compreensão do texto, tá bem? Então, vamos à imagem. A imagem é essa. Lembram? Olha lá. Para que tatuador? Então, essa é a imagem que eu tenho. Aí ele responde, né? Então, ele continua. Para que tatuador se eu tenho canetinha hidrocor? Né? E aí, ele fez a sua tatuagem não permanente, ele pode lavar, ele vai tirar, depois ele vai pegar outra canetinha colorida e vai continuar desenhando o seu corpo, se ele quiser fazer mais. Então, ele não precisa sentir a dor de tatuar, né? Ou fazer uma tatuagem só escura, porque você pode ver, o colorido só veio quando ele falou do hidrocor. Até então, eu tinha tudo em negrito. Tatuador, de novo, está em letras garrafais, que são letras maiúsculas, como hidrocor também. O que eu tenho que perceber aí também? Que tatuador tá só em negro, né, em preto, e o hidrocor todo colorido. Então, essas informações eu vou ter que captar para poder responder as questões que aí estão. As questões vão trazer para mim, né, então vamos para as respostas. A primeira questão diz assim: no texto 3, o enunciador constrói um jogo de palavras que produz efeito de musicalidade, que é a questão sonora, que é muito importante na poesia, em textos desse tipo, próprio da linguagem poética. Qual é o jogo, gente? A rima, tá? Para que tatuador se eu tenho canetinha hidrocor? Né? Então, ele faz esse jogo do ouro, e aí a gente tem a rima, a musicalização está garantida dentro do poema. No exercício 2, vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui, ele diz que relações se estabelecem entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal do enunciado. Tá vendo como eu preciso ler tudo que está no texto, tá? A linguagem não verbal, o que ela vai reforçar? As marcas, os desenhos que nós fazemos no corpo ao nos tatuar, né? Literalmente ou não. Porque ele fala, para que tatuador se eu tenho canetinha hidrocor? Se eu tenho só isso escrito, eu não vou criar a imagem. Então, ele colocou a imagem que ele quer que você crie. O colorido do coração, tá? Com a canetinha. Então, este desenho, que é a linguagem não verbal, ele reforça que eu estou me tatuando da maneira que eu quiser, tá bom? Na 3, olha lá, levantar hipóteses. O que é levantar hipótese? Possibilidade. Então, por que a palavra hidrocor foi representada com diferentes cores no enunciado? Gente, hidrocor é canetinha.
Canetinha vem sem cor, amores? Canetinha não vem só preta e branca. Canetinha tem um monte de cor, né? Então, justamente para mostrar a diversidade de cores que este produto, né, que essa marca, na verdade, Hidrocor é uma marca, vai me proporcionar, tá bem? Então, essas canetas coloridas são coloridas. Então, é preciso mostrar as cores que o produto fornece no próprio anúncio. Ok? Até aí? 4. Diferentemente dos textos 1 e 2, qual é o ponto de vista do enunciador? O que a gente viu no texto 1 e 2? Que eles são favoráveis à tatuagem. Que eles acham que aquilo de marcar permanentemente é uma proposta legal, né? É um registro, é arte e tudo mais. Agora, em relação à prática de tatuagem, vocês acham que ele é favorável a essa prática de tatuagem? Né? Não. Ele não valoriza o tatuar eternamente. Ele prefere mudar, né? Por isso a canetinha. Então, por que eu preciso de um tatuador se eu mesmo posso ser o tatuador? Eu mesmo posso desenhar na minha pele, né? Então, ele prefere mudar quando desistir, fazer algo com outra pessoa que não ele mesmo. Por que ele tem que procurar um tatuador se ele mesmo pode ser o seu tatuador, entendem? Então é isso que ele propõe. Ele não vê a necessidade de um profissional para fazer algo que ele mesmo possa fazer. E ele tem o recurso para isso, que é o que, gente? A canetinha. Ele não vai precisar da maquininha de tatuar que o rapaz tinha lá, tá bem? Este é o exercício 4, vamos para o exercício 5. Com base nas respostas anteriores, comente quem é o público-alvo do exercício, né? Ou do texto 3, melhor. Gente, crianças, né? Então, ele tá falando que eu posso me tatuar. Ele tá falando aí, justamente pela questão da canetinha hidrocor, para crianças. Ou ainda, pessoas contrárias ao uso da tatuagem permanente. Então, é isso que ele vai estar trabalhando aí. E o produto divulgado, qual é o produto divulgado? É a canetinha, tá? As canetas hidrocores. As canetinhas, o produto é da hidrocor, tá bem? Reforça pela questão da mudança só no produto, reforça pelo colorido da palavra na hora do hidrocor. Então, o que ele tá vendendo pra gente realmente é a canetinha. Vamos finalizando, nós vamos para a leitura do texto 4, que ele diz: a tatuagem é, de novo, as reticências sendo usada. Por quê? Porque a resposta, né, a continuação do que é a tatuagem virá no texto. E o texto 5, tá? Especialista aponta cuidados relacionados à tatuagem. Então, nós vamos trabalhar esses dois textos aqui agora. Tudo bem? Então, vamos para a leitura deles. O texto 4 diz assim: a tatuagem, vejam que ele começa já com aspas, isso é importante para as nossas respostas. A tatuagem é bem aceita para a remoção de cicatriz, de pele e para igualar a pele do vitiligo. Vocês sabem o que é vitiligo, né? Aquela doença de pele que se tem, onde se perde a coloração da pele, de algumas partes da pele. Em ambas deve ser usado corante da cor da pele, então não fazer algo diferente do que a pele já tem. A manutenção deve ser a cada 6 meses. Quem escreve esse texto é um médico. Ele é o Dr. Ghazi Hagweb Shahada. Acho que é assim que a gente pronuncia, tá bem? E aí, logo depois, eu tenho o texto 5, vamos para a leitura dele, que ele é um pouquinho maior, e ele diz assim, vamos ver se dá para vocês olharem aqui, deixar os dois aqui. Especialista aponta cuidados relacionados à tatuagem, também vem entre aspas, tenho data de 13 de agosto de 2019, então o texto ele é atual. Ao lado eu tenho onde encontrar as informações, tá bem? E aí eu tenho que especialista aponta cuidados relacionados à tatuagem.
doutora Maria Inês Arres, especialista em segurança cosmética, ó, especialista em segurança cosmética, aponta prós. O que é os prós? É o que são os pontos favoráveis e os contras do procedimento. Então, ela vai apresentar dentro do texto dela o que é favorável ao procedimento e o que deixa de ser, tá bom? Primeiro parágrafo eu tenho lá. Ganhando cada vez mais popularidade no Brasil e no mundo, a arte da tatuagem movimenta um grande mercado no país. De acordo com um levantamento feito pelo Sebrae em 2016-2017, houve um crescimento marcando números, 24% no número de estúdios abertos no Brasil. Além disso, o Brasil ocupa o 9º lugar no ranking de nações com mais pessoas tatuadas. 38% da população tem pelo menos uma tatuagem. Segundo parágrafo, em meio a tamanha popularidade, é preciso conscientização sobre esse procedimento, que deve ser profissional, feito em condições higiênicas, com agulhas esterilizadas e com seguimento das demais regras da Anvisa. Quem é a Anvisa? Ele diz aqui pra gente, entre parênteses, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Alerta a doutora Maria Inês Harris, deve ser, diretora executiva do Instituto Harris, especialista em avaliação de segurança na área cosmética. De novo, eu reforço, ela é uma especialista. Terceiro parágrafo, eu vou lá. Em tintas não regulamentadas pela Anvisa, os componentes podem estar adulterados e estar presentes em proporções acima das indicadas, apresentando, por exemplo, excessos de ferro, bactérias e mofo. Olha o perigo. Os problemas mais comuns ao usar uma tinta não autorizada são ocorrência de dermatites graves na pele, ou seja, são problemas na pele, que causam coceira, vermelhidão, feridas e reações alérgicas, afirma a doutora Harris. A doutora Harris ressalta a importância dos cuidados antes e depois e após, após a realização do procedimento de tatuagem. É necessário que um dermatologista examine a região a ser tatuada, para verificar se não existem pintas, manchas ou lesões suspeitas que possam ser cobertas pela tinta da tatuagem. Pontua. O que é pontuar? Ela ressalta, ela faz uma ressalva, ela chama atenção para isso, tá bem? Vamos às respostas. Então, continuando na página 15, a primeira questão vai trazer o seguinte para mim, ó. Os textos 4 e 5 foram produzidos por especialistas da área de saúde. Em ambos, ocorre emprego de aspas. Nós já sabemos por que essas aspas são usadas, não é verdade? Nós sabemos que quando elas são usadas é porque neste momento, neste texto, o objetivo dessas aspas é apresentar a fala dos especialistas. Nós já vimos isso ano passado, quando lidamos com notícia, com reportagem. Então, as aspas também são usadas para indicar fala. E nesses dois textos é exatamente isso que acontece. A sua utilização é isso, ok? No texto 4, o enunciador manifesta-se favorável ou contrário à prática de tatuagem. Gente, ele é favorável, né? Mas tem um adendo aí, quer dizer, ele é favorável em qualquer situação? Não, ele é um especialista, desde que seja usada para estética relacionada ao bem-estar, saúde mental. Então, essas pessoas que sofrem, né, por algum motivo, né, algum problema na pele, né, a tatuagem aceita para remoção de cicatriz. Então, quer dizer, uma pessoa que tem uma cicatriz que chama a atenção, que todo mundo fica olhando, uma pessoa com vitiligo, às vezes também as pessoas ficam olhando demais. Então, elas começam a se sentir mal, não querem mais sair de casa. Então, por isso que eu coloquei a questão da saúde mental.
O bem-estar está muito relacionado à saúde mental. Então, essas pessoas podem vir a ter uma depressão. Então, a tatuagem vai servir aí como um benefício para a saúde desse cidadão. Tá bem? Aí nós temos a questão 3, tá? Releia o texto 5 e analise como se constrói a argumentação. Assinale no texto a presença de diferentes tipos de argumentos e a gente teria que colocar no seguinte, na tabelinha que eu montei para vocês. Então, primeiro, ó, como ele constrói esses argumentos? Todos eles, todos eles, eu vou colocar assim, tirando o primeiro, que o primeiro ele fala muito da questão do número de pessoas, né? Mas ele constrói usando relação também com a saúde. Então, ele, por ser uma especialista em saúde e em estética, ela está preocupada em usar argumentos relacionados à saúde, a pesquisas feitas. Então, vamos ao quadro. O que eu coloquei para vocês? Lembra que logo na página, deixa eu ver em qual página está para vocês. Na página 16, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, de onde eu tirei? O quadro tá aqui. Ai, como eu vou saber que tipo de argumento é? Gente, tá aqui embaixo, ó. Alguns tipos de argumento. E eu justamente me apoiei neles, tá? Então, não tem aquela de falar assim, eu não sei que tipo de argumento. Sabe sim, meu amor, vocês são bem inteligentes. Sabem usar, sim, essa cabecinha pro bem, tá? Então, é só ler o texto, ver qual informação, ver quem está passando essa informação, vocês vão conseguir tirar aqui. Argumento de autoridade, argumento baseado no consenso, em dados concretos, quando a gente fala de número, em raciocínio lógico, quando ele fala que tem... O que é um raciocínio lógico? Se eu fizer uma coisa, eu vou ter como consequência esse. Então, são coisas lógicas, né? Se eu não tomar banho, eu vou ficar fedorento. Então, causa, falta do banho, consequência, ficar fedorento, né? Então, isso é causa e consequência. É lógico, se eu não tomo banho, eu vou ficar fedido. Então, isso é raciocínio lógico, tá? E argumento de competência linguística. Então, ele usar palavras que convencem e palavras bem organizadas. Porque se ele começa a querer te convencer e não sabe se posicionar, ele vai perder a questão da argumentação. Então, na página 16, eu peço até que vocês coloquem isto daqui, ó, esse quadrinho aqui, eu vou pedir que vocês coloquem no caderno, tá bom? Porque a apostila a gente vai estar terminando. Vocês não vão levar a apostila para a escola quando a gente voltar, mas a gente vai continuar falando disso. Então, é interessante que vocês tenham esse registro, tá bem? Se vocês não forem mais usar a apostila, quiser dar uma recortada e colar no caderno, faz, tá bom? Mas não deixa de copiar, tá bom? De marcar que eles são importantes. Então, como eu marquei aqui esses dados? Se eu deixar aqui embaixo, que vai ficar muito claro. Vou deixar aqui, tá? Vamos manter aqui, ó. Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, eu coloquei que ela usou os dados concretos, tá? Então, ela colocou lá... Eu coloquei só os números, eu não coloquei o parágrafo inteiro, tá bom? Eu coloquei que o 24% dos estúdios, nono lugar com mais pessoas tatuadas, 38% tem pelo menos uma tatuagem, 38% da população tem pelo menos uma tatuagem. Então, ela usou números, e números são dados concretos. Em relação a números, não há argumentos, né? Não tem como a gente fugir de uma argumentação. Depois, no segundo parágrafo, ela usa o argumento de autoridade, porque ela vai usar a Anvisa, que é um local com muita autoridade no assunto. A autoridade, ela não está falando de policial, do governador. É uma pessoa que é especialista naquilo. Então, ela vai apresentar a Anvisa falando no texto e mais a própria fala. E a gente não pode esquecer que ela é uma doutora especialista. Então, ela é a autoridade no assunto. O que ela fala não pode ser jogado fora, tá bem? No terceiro parágrafo, vocês estão vendo que a gente está seguindo o parágrafo, tá vendo aqui? No terceiro parágrafo, e quando ele fala excerto, o que é excerto, gente? Ele tá pedindo para você tirar um pedacinho do texto, tá? Em que momento no texto eu encontro os dados concretos? Isso é um excerto, tá? Então, o que é excerto? Excerto é um trecho que eu vou retirar para comprovar minha resposta aqui de dados concretos, tá bom?
No terceiro, ele tá falando lá, causa e consequência. Por que eu marquei causa e consequência? Não é o nome do argumento. O nome do argumento é raciocínio lógico. Mas para a gente lembrar que quando eu falo em raciocínio lógico, eu estou falando de causa e consequência. Então, qual é a causa? Tintas ruins. O que elas vão fazer que não são regulamentadas vão me trazer problemas na pele? Dermatite, coceira, ferida, inflamação. Tá bem? Então, eu tenho uma causa, que é as tintas que são ruins, não regulamentadas, que vem com coisa que não devia estar lá, e elas vão provocar problemas na minha pele, tá bem? E no quarto parágrafo, eu volto a afirmar que o tipo de argumento é de autoridade, e aí eu tenho a doutora Harris, acredito que é assim que fala dos cuidados antes e depois da tatuagem. Então, é uma mulher que é especialista, mulher empoderada, especialista, que afirma pra gente que a gente não pode tatuar antes de verificar a pele e passar com um dermatologista. Tudo bem? Tá? Por hoje, nós terminamos a nossa aula. A gente se estendeu um pouquinho mais que a aula passada. E na próxima aula eu volto de novo com o caderno do aluno. Depois eu vou para as correções do seminário que a gente ia fazer na sala, né? Que acabou não dando certo. Mas a gente vai falar sobre esses textos, os exercícios aqui. Outra coisa que eu vou pedir para vocês é que toda a aula, não só minha, tá, gente? A aula que vocês estão assistindo no site, no aplicativo, que seja no Facebook ou no YouTube ou na TV, vocês devem, na matéria de língua portuguesa ou de história ou de geografia, colocar lá data, qual foi o assunto e o que vocês aprenderam. Vocês percebam que o professor, eu achei isso muito legal, ele chamar a atenção de vocês para que vocês assistam essas aulas com o caderno e façam anotações, porque é óbvio, gente, isso foi aula dada. E as aulas estão sendo bem dadas. Então, prestem atenção, vejam, participem do chat e registrem as respostas no caderno. Para quando a gente poder voltar a se ver fisicamente, eu quero olhar esses registros no caderno. Porque senão, todo o nosso estudo deixa de ser estudo. Parece que eu estou só assistindo alguma coisa e fazendo de conta que eu estou estudando. Todo estudo, ele é importante ser feito e ter uma anotação, um registro, tá bom? Isso faz bem a vocês, faz bem a gente só cresce, tá bom? Então façam isso, se cuidem, um beijo para vocês, um beijo para toda a família, continuem em casa, a gente tem que cuidar da saúde agora, tá bom? Um beijinho, a gente se vê logo.